Estamos ao vivo! E vamos de live do meio-dia. Hoje é terça-feira e a gente tem a nossa tradicional live do meio-dia. Essa live que tem sido toda terça e quinta, traz conteúdos para você que é profissional da área da saúde, para a gente debater um pouco mais sobre a área clínica e principalmente sobre personalização na área clínica, porque afinal de contas esse é o canal Eu Prescrevo Manipulados e vocês sabem que aqui a gente fala sobre personalização. Para me acompanhar nessa live, eu vou chamar aqui o Renan Vilar. Lives. Vamos lá, vamos ver se ele consegue me aceitar. Opa! Aí, agora sim. Alô, Olá! entrando. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Hoje para mim é boa tarde, já almocei. Pois é, também acabei de almoçar, então para mim também é boa tarde. Maravilha. Hoje o nosso dia começou cedo, né, Renan? A gente está numa preparação por conta da maratona. Pois é, já nem sei se está sabendo ainda, então a gente já vai falar em primeira mão para quem estiver É, aqui, né? Então, nos dias 1, 2 e 3 de agosto, a gente vai fazer a Maratona Prescreva Sem Medo, que é uma sequência de 3 aulas em que nós vamos ensinar da parte mais básica, assim, eu não sei nada sobre prescrição, o que eu vou fazer, tenho medo, não sei não sei nada, do básico até a parte mais avançada. Então, são 3 dias de muito conteúdo, conteúdos gratuitos, né? Então, para quem quiser se inscrever, aqui o que eu vou falar agora é só para quem estiver ao vivo. Quem estiver vendo gravado vai ter que ir para o link da bio, tá? Mas para quem estiver aqui ao vivo, na live, comenta a palavra maratona. Só isso que você vai receber um direct é, com as informações, como você faz para você se cadastrar gratuitamente, tá? aqui, Então é aqui nos isso. comentários mesmo, só escrever maratona. Isso. Maravilha. Maratona. Só isso. Tá? Então, o nosso tema da live de hoje, né, é prescrições para a saúde da pele no inverno. E eu já queria começar essa live fazendo a seguinte pergunta, né? Então, Fran, quais seriam as reações, né, do corpo nessa época de inverno? Como que o corpo ele se comporta? Quais seriam as alterações numa questão mais logicamente focada para a pele no inverno? Maravilha. Então, Descrever. Renan, para começar a entrar nesse tema, eu vou trazer uma coisa, né? É comum todos os anos, a gente vê os pacientes se queixarem da sua pele no inverno. E se é uma coisa que acontece todos os anos, é porque ainda a gente não criou o nível de consciência necessário nesses pacientes. Concorda comigo? Uhum. Porque se a gente já tivesse criado o nível de consciência, eles não estavam o tempo todo com esses mesmos problemas a cada inverno que chega. E pensando no inverno, é uma estação muito mais fria, onde a gente busca métodos artificiais para nos aquecer, né? Como banho quente, até mesmo a utilização de sauna, utilização de banheira. E toda essa questão acaba impactando na nossa barreira, na nossa pele. E lembrando que aqui os conteúdos não são para pacientes, a gente está falando para profissional da saúde. Então, eu sei que é normal e eu sei que talvez você saiba bastante sobre o que isso gera, né? Principalmente, eu acho que uma live sobre pele no inverno, ela é uma live sobre pele ressecada, é uma live sobre onde a solução a maior solução é a hidratação, tá? Mas a gente vai trazer aqui, Renan, algumas coisas, porque eu, inclusive, incentivo bastante que os meus alunos e os seguidores produzam esse conteúdo para que eles consigam chegar até o paciente, para o paciente ver, opa, eu vou marcar uma consulta. E aqui eu também quero trazer o ponto de que a gente pode estar falando de transtornos menores, como o ressecamento da pele, que pode se manifestar na fala do paciente, na sensação do paciente, no sintoma, como uma coceira, tá? E pode induzir o nosso paciente ao erro, inclusive tomando medicamentos, tomando, sei lá, um produto que vai trabalhar como se aquilo ali fosse uma alergia, um antialérgico, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, tá coçando, deve ser uma alergia, né? E muitas vezes, no caso do inverno, não é. Então, rastrear aí nos pacientes, na fala do paciente, o que eles estão sentindo. Mas a grande maioria vai ter piora em quem já tem a psoríase, pode ter
muita crise de rosácea para pacientes que já têm predisposição de rosácea. A rosácea piora, tá? Com o calor, né? E esse calor que não é o calor do dia em si, da temperatura do ambiente, mas sim da temperatura da água utilizada nos banhos, né? E as coceiras. Então, é muito comum o paciente reportar coceira. Ontem mesmo, eu tive um caso de um menino, que na verdade é meu personal, que ele falou assim, nossa, eu tô me coçando. E aí, a gente pode olhar por um viés de que muita gente acha, muitos pacientes ainda acham, que passar creme é uma besteira. Que é puramente estético, tá? E, principalmente, o paciente homem tem menos hábito ainda de se hidratar. E assim, sabe aquela história que eu viro e mexe falo para vocês do capacete? Tipo, não é não andar de moto, é usar um bom capacete? Ou seja, não é entrar numa bolha, é saber o que te ajuda a não se machucar tanto, né? O que ajuda a equilibrar o organismo. O hidratante é justamente isso, porque falar para o paciente tomar banho de água gelada, não vai acontecer, não vai ter adesão alguma. Eu não tomaria um banho de água gelada no inverno, né? E acredito que muita gente não tomaria. Claro, tem lá seus 2% de gente maluca que sempre vai ter, tá, gente? E se a pessoa quiser tomar banho de água gelada, parabéns para ela, maravilhoso. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário, tem benefício sim. Só que a adesão disso no inverno, a adesão disso para as mulheres é geralmente muito baixa, muito complicada. Então, vai tomar o seu banho quente, a primeira coisa é tomar banho rápido. E depois, a segunda coisa, o hidratante. Então, uma live sobre pele no inverno é uma grande live sobre hidratação. Mas a gente vai ramificar e vai trazendo várias outras questões. O importante, Renan, de trazer aqui é que essa não é uma live para o paciente. É uma live para explorar, para convidar o prescritor, a pessoa que está na área técnica, seja ela um médico, um farmacêutico, um fisioterapeuta, um biomédico, somos todos, entre outros, aqui nutricionista também, somos todos educadores em saúde. E precisamos falar o óbvio, porque se fosse tão óbvio assim, a gente não tinha todo inverno tanto paciente com a pele extremamente ressecada. E o grande problema disso, Renan, é que a pele é um órgão de barreira. E quanto mais ressecado, menor o potencial de barreira. Aí vem as inflamações, tá? Entendi. Interessante. E aí, então, pensando mais nessa pele ressecada, quais são os ativos, então, que a gente poderia utilizar, né, para passar nessa pele? Assim, eu já queria fazer uma pergunta mais completona, depois a gente separa, mas os ativos, tanto os tópicos, né, quanto os orais, as cápsulas, né, tudo que a gente pode, se você quiser separar, mas eu já mandei aqui tudo as perguntas para você. Legal. Renan, acho que tem uma coisa que é muito clássica, que é o conhecido aí de farmácia comercial, não da manipulação, o Bepantol, tá? Lá tem o Dexapantenol, né? Ali a gente tem um produto que atua muito bem na hidratação. Outra coisa que me fascina, pensando em uso tópico ainda, é a utilização da aveia. E quanto mais particulada ela for, né, maior área de contato, melhor ela vai performar na pele. Então, existe uma aveia que é chamada aveia coloidal, tá? Essa é muito interessante. Ó, o pessoal já está escrevendo, eu adoro que a galera vem escrevendo aí, tá? A aloe vera, sim, também é muito interessante, pode ser colocada em cremes no formato de extrato glicólico, tá? O cerassomosides é uma fitoceramida, que a Elaine falou ali. E aí a gente já vai entrar um pouquinho no ponto do via oral. Porque o cerassomosides eu tenho tanto a versão tópica quanto a versão oral dele disponível para as formulações, certo? Então a ceramida, a fitoceramida, vai ajudar muito no manto hidrolipídico, que é o que a gente remove quando a gente toma o banho quente. E o banho quente, né, gente? Se fosse só o banho quente, eu acho que aí cabe um post para vocês, tá? Vou dar uma dica de post. Cara, se o banho quente fosse só o banho quente, ainda passava. Mas é o banho quente acompanhado do sabonete em barra com pH alcalino perto de 8, 9. Lembrando que o nosso pH da pele é ácido, então vai ser lá perto dos 4,5, tá?
associado muitas vezes à famosa inofensiva bucha vegetal. Tem nada de inofensiva na bucha vegetal, tá? Ela simplesmente é uma esfoliação física. Ela remove. E quanto mais secada tá a pele, se eu removo essa camada ainda de uma maneira agressiva e fisicamente, eu vou perder ainda mais a proteção de barreira que a pele é responsável por fazer para o nosso corpo. Ela que dá a borda, ela que dá limite entre o interno e o externo, tá? Interessante, Renan, trazer uma analogia para o paciente. Aí tá a dica do post. Olha uma analogia legal que você pode levar para o teu paciente. Sabe quando você tem uma panela suja de gordura? Pode ser, sei lá, gordura de carne, um pouco mais difícil, né? Chato de lavar a panela, nossa senhora. Aí tem aquela panela lá na tua frente para você lavar. Em vez de você começar a lavar, você faz o quê? Põe água quente. Para começo de conversa, é a primeira coisa que você faz. Se você tiver disponível ali na torneira, você já taca água quente nela. Porque a água quente vai ajudar nesse processo. E aí você faz o quê? Detergente, junto com essa água quente. Deixa lá um pouco de molho e vem com o quê, Renan? Com a bucha. A buchona. E aquilo, se você fizer... A gente faz exatamente isso com a nossa pele. A gente faz exatamente isso com a nossa pele. E, Renan, pior, com a nossa panela, várias vezes a gente não faz. Porque a gente lembra que a panela é cara, porque a panela tem o teflon não sei das quantas, e você não quer estragar o teu teflonzinho, não é verdade? Você cuida melhor da tua panela do que do teu corpo, muitas vezes, tá? Não passa o lado verde da esponja, né? Aquela clássica esponja verde e amarela lá, do Brasilzão. Então, Renan, é muito interessante a gente saber o quanto aquilo machuca uma panela e o quanto aquilo consegue arrancar a gordura, a combinação da água quente, do detergente, que o seu sabonete nada mais é do que um detergente, e da força mecânica da bucha. E aí a gente vai ver na nossa pele. Se a hidratação da pele é por gordura e não por água, e a gente molha com água quente e joga detergente, que no caso seria o sabão, o sabonete, e passa ainda a esponja, a bucha, então você vai tirar a gordura do seu corpo, ou seja, você vai deixar ela muito ressecada, porque o que hidrata a pele é a gordura. Então, não fazer isso. Não fazer isso. Então, eu acho que bons posts do momento inverno é a gente falar sobre isso. É claro que tomar água, né? Tipo, uma ingestão de água é muito importante para a pele, óbvio. É importante para tudo. Tomar a água é cada vez mais importante, a gente sabe do tamanho da importância. Mas a hidratação de fora para dentro também é super importante. Agora, uma maneira de não desidratar de fora para dentro é não removendo bruscamente esse manto hidrolipídico, né? E ainda tem mais, tá, Renan? Tem muita gente que tem medo de passar hidratante por conta de acne, pele oleosa, coisa do tipo, certo? Mas não tem medo de remover o manto hidrolipídico. Não tem medo de destruir aí com água, sabão e bucha. Nesse caso, a pele pode fazer o famoso efeito rebote, né? E produzir ainda mais o sebo, a gordura, para recuperar. Porque a pele fala, opa, cadê o sebo que tinha que estar aqui? Não tá, então bora produzir. E ele produz de maneira mais descontrolada. Então, acho que assim, ó, pensando um pouquinho no inverno, e não só no inverno, mas os agravamentos do inverno, tá? Eu preciso tomar um banho mais rápido, já que eu vou tomar esse banho quente. Claro que se eu conseguir gerenciar essa temperatura da água e tomar o banho morno, vai ser melhor. Óbvio. Quanto menos quente a água, menos agressivo vai ser esse banho. Sabonete em pouquíssimas partes e, de preferência, o sabonete líquido, Renan. O líquido, ele geralmente, né, esses líquidos dermatológicos, você pode pedir numa farmácia de manipulação. Geralmente, esses sabonetes líquidos, a gente consegue colocar, né, ajustar o pH para um pH um pouco mais ácido, que é mais parecido com o nosso pH fisiológico da pele. Então, evitar a barra e a bucha, gente. Ela tem sua utilização, sim. Eu tenho uma bucha lá no meu banheiro. O que eu faço com aquela bucha que está no meu banheiro? Pouquíssimas vezes para passar no calcanhar, no cotovelo, nessas regiões que tem mais queratose, tá? Então, sim, existe esse lugar. E também não é todos os dias.
né? É com estratégia. E aí, gente, olha lá, para mim não existe tipo de pele, existe pele estar. É legal, Gabi. É isso mesmo, a pele está, né? Então a pele não está normótica, ela não está numa normose. E aí ela tá descontrolada, né? Fran, sabonete de bebê também tem um pH ácido? É, gente, geralmente tem um pH mais ácido, mais perto do pH da pele. São mais suaves, né? Tem geralmente um tensoativo mais suave, porque a gente tem vários tipos de tensoativo nos nossos sabonetes, né? Então, por exemplo, um Lauril, ele é mais agressivo do que um cocoamido. E aí, vale a pena a gente pensar por aí. Mas não precisa usar o de bebê, necessariamente. Você pode usar um sabonete líquido com pH ajustado, tá? E não precisa também usar sabonete em todas as partes do corpo. Não tem necessidade nenhuma. Sabe aquela propaganda de alguma coisa de banho, que aquela pessoa parece entupida de, de espuma? Aquilo não é saudável, tá? Então, é interessante a gente pensar que o sabonete a gente usa em pouca quantidade nas partes que tem mais cheiro, região íntima, axila, nos pés, e é em pouca quantidade, certo? E pessoas, Renan, que têm hábito de tomar mais de um banho por dia, também podem estar prejudicando sua barreira, certo? Então, sempre hidratar após o banho, e aí a gente pode entrar em assuntos como o óleo de chuveiro lá, aqueles hidratantes em óleo de banho. Será que é tão bom? Não é? A gente já entra nesse tipo de assunto, tá? Sim, Karine, a live vai ficar salva e essas lives, ela inclusive são postadas no YouTube para ficar fácil de você pesquisar. Tem um monte de live nossa lá, beleza? Lembrando, né, gente, aproveitando que entrou um monte de gente desde a hora que a gente falou, hoje tá rolando uma automação aqui nos nossos comentários, e se você escrever a palavra Maratona. maratona, sem nada de emoji, só escreve assim, maratona. Você vai receber um direct nosso para você se cadastrar na maratona. Vão ser 3 dias de aula gratuitas com a gente, tá? Entregando aí bastante conteúdo de como prescrever sem medo, certo? Fran, aquelas fitinhas que mede o pH dos produtos é verdade? Sim, completamente verdade, são maravilhosas, tá? São fitinhas que a gente utiliza até mesmo, né? Dependendo do tipo ali de laboratório que a gente tiver, quando não tem um pHmetro disponível, a gente pode utilizar essas fitinhas. Elas são ótimas, certo? Então, digita maratona aí para você receber a nossa mensagem automática e você já se cadastrar para participar desses 3 dias de aula. E lembrando, né, gente, aqui não é aula, isso aqui é live. A aula é aula. A aula é conteúdo. Se vocês já acham legal o conteúdo que vocês têm aqui, lá é conteúdo, slide, é um monte de coisa acontecendo. Certo? Fórmula com dose, com associação, é muita coisa. Quem já participou sabe. Maravilha. E Renan, voltando ali nos ativos para utilização, então a gente falou um pouco de aveia coloidal, falamos do dexpantenol, falamos de cerasomosides, tanto interno quanto externo. Alguém citou a aloe vera, que é maravilhosa também. Quero trazer aquaporine, tá? Para nossa live de uso tópico. De uso oral, além do cerasomosides, a gente pode optar por um outro que também é fitoceramida, que é o Lipo-It em gotas. E aqui eu já abro um outro parênteses com vocês. Paciente idoso, tem dificuldade, eu já tomo um monte de medicamento. O produto em gotas é super legal. E o mais interessante, o paciente que utiliza o produto via oral de ceramidas, ele tem uma hidratação sistêmica, é de dentro para fora. Ou seja, em vez, Renan, de você passar aquele creme só em algumas áreas, tem gente que passa creme só na parte de cima do braço, parte de baixo, coitada, nunca viu um creme na vida, né? Então, em vez de você passar o creme em áreas e deixar umas áreas sem, umas com, o de via oral, ele entrega mais, de uma maneira mais igualitária aí pelo corpo. Isso é legal, principalmente para o paciente que a gente tem mais dificuldade de criar essa adesão. Geralmente, o idoso. Tá? E o idoso tem uma pele super ressecada, que vai sim se agravar e piorar no inverno. Sim? O que mais? Outros ativos de via oral. São muitos ativos que beneficiam a pele. Um que tem muitos estudos para via oral, inclusive, aí a gente já entra um pouquinho lá, né?
no pessoal que tem as manchas, né? Que não gostam das manchas de pele, querem igualar a cor de pele ou fotoproteger, que no inverno a gente acaba por relaxo, usando menos filtro solar. A gente tem o polipódio leucotomos, tem muito estudo esse ativo. É um produto natural com vários estudos, tá? A cada turma 14 está trazendo hidroviton, óleo de framboesa, maravilhoso. Óleo de framboesa, inclusive, gente, é tão hidratante, tão legal, que eu gosto de utilizar para pacientes que têm estria, hidratação de estria, tanto óleo de rosa mosqueta quanto óleo de framboesa. E a gente sabe que a aparência da estria, ela simplesmente muda, né? Ela melhora demais a aparência da estria quando ela está muito hidratada. Então, precisa hidratar muito a área com estrias já. Claro que também precisa hidratar para não ter a estria, mas se tiver, também é a mesma recomendação. Hidrata, 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 tá? Pode fazer um balme com óleo de framboesa, diz a Gabi. O balme que você está falando é de boca? Pode. Para a boca, a gente pode entrar também um pouquinho nesse assunto, né, Renan? Para boca, sim. Então eu até estava meio que no meu planejamento aqui falar sobre essa questão mais de áreas boca, calcanhar e tal, essas que a gente poderia Áreas utilizar. É, específicas, né, que sofrem e, bastante. Bom, eu acho que é interessante a gente pensar, por exemplo, a pele dos lábios, quando a temperatura já está mais fria, quando esses lábios já estão naturalmente mais ressecados, a gente tem uma tendência de fazer o quê? Lamber. Lembrar que esse líquido que por hora, né, naquele segundo, passa aquele mínima sensação de conforto, porque molhou, ele é um líquido cheio de enzima. E essa enzima vai piorar as nossas células, a nossa pele da boca. Então, não é bacana, não é legal, não é uma boa alternativa. A boa alternativa é realmente passar os lip balms, os gloss, hidratantes labiais da vida, tá? E pensando em hidratante labial, Renan, alguém falou em Vegelip, a gente tem os ácidos hialurônicos de baixo tamanho molecular, que ajudam a preencher melhor, eles se colocam melhor, né, nas ranhurazinhas aqui dos nossos lábios. E a gente também tem um ativo que pode ser tanto para a pele geral, mas eu acabo prescrevendo muito para a área dos lábios, que se chama Dragon's Blood, tá? Sangue de dragão. É um ativo extremamente cicatrizante. Coloco muito em produtos de uso tópico nos lábios. Pensando um pouquinho nos pés, Renan, tem uma outra condição. O que a gente faz no inverno? Usa muita meia. É uma área que fica abafada. É uma pele que geralmente piora se tiver algum fungo, tá? E aí, nesse caso, na pele dos pés, principalmente para quem tem tendência a ter algum fungo, além do básico de, nessa região, sim, utilizar o sabonete e secar dedinho por dedinho, igual você faria com um bebê. É incrível, né? A gente seca o nenê assim inteirinho, a gente passa creminho no nenê, a gente cuida da temperatura da água, a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo de tudo isso. uma coisa que eu faço, eu vou me expor aqui, Se e expõe, né? se não for legal, você pode falar que eu paro de fazer. Perfeito. Mas sabe o que eu gosto de fazer? Eu seco os meus pés com secador de cabelo. É legal, Renan, se você não chegar muito próximo. Não, mas eu não chego perto, não. Eu entro nos vãos assim, ó. Porque assim, só a toalha ainda deixa um pouquinho úmido. Então eu pego lá o secador, vou abrindo o dedinho ali, ó. Maravilha. Fica. Tudo bem, não tem problema se você não chegar com esse ar muito próximo, tá? Mas aí, nessa questão do pé, eu gosto de utilizar, associado a cremes, os óleos essenciais. E o principal dele vai ser o melaleuca, tá? Que é extremamente antifúngico, tá? É isso. Aí, quando a gente tem a questão dos pés que tem mais queratose, né? Eu até achei curioso que andou aparecendo aí uns 4, 5 pedidos. Fran, o que você recomenda para a pele do pé quando a pessoa acaba fazendo muito calo ou tendo, né,
essa pele muito mais grossa? A ureia. A ureia a pelo menos 20%, tá? E aí, gente, lembrando que a ureia, 5, 10%, ela tá bem hidratante. 20%, ela já é queratolítica. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção e falar para o paciente o óbvio. Se é um creme para a área dos pés, eu posso passar no rosto? Não. Tá? Não, não posso. Então, esse aqui é um creme de rosto. Não dá nada passar em outra área. Gente, quando a gente coloca de rosto pro pé, do corpo, a gente geralmente tem algo ali que foi o motivo pelo qual a gente escreveu aquilo na posologia, no rótulo, tá? Por exemplo, eu não uso ureia no rosto. É muito comedogênica. Pode ser que, por alguma estratégia, alguém venha utilizar em algum momento. Mas, no geral, a gente não usa. Tem outros produtos que vão dar emoliência, que vão dar hidratação, que vão ser melhores do que uma ureia. Agora, no corpo e em áreas muito queratolíticas, eu uso tranquilamente. É um produto barato que funciona muito bem, certo? E aí, Renan, eu quero entrar num ponto que essa questão da hidratação dos lábios é algo que a gente precisa deixar muito disponível, principalmente porque não só a questão do inverno, mas a questão de utilização de alguns medicamentos mais o inverno. Então, o inverno ele só agrava coisas que já não estão muito interessantes na nossa pele. Então, às vezes o paciente utiliza um Rocutan, utiliza medicamentos para pressão arterial, que podem sim ter uma questão de alteração na hidratação da pele, ou o paciente que tem e ainda não está muito controlado o hipotireoidismo, que apresenta essa pele muito ressecada, tá? Alguém dá um alô aí pra gente, que a Ju perguntou se travou. Eu acho que não travou. Tô vendo bem o Renan. Dá um alô pra nós aí. Então, Renan, basicamente é trabalhar essa hidratação e essa barreira, tá? Uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu acho que depende muito assim do hábito da pessoa, será que... Obrigada, Welly. Será que o uso de óleo de banho dá na mesma do que o uso de hidratante? Porque realmente tem muita gente que não gosta de passar o hidratante. E aí se habituou a utilizar o óleo lá dentro do banho mesmo, tá? O que acontece? Qual que é a diferença? Na hidratação, quando a gente quer passar alguma coisa para gerar hidratação, a gente tem dois mecanismos, né? Um é criar uma barreira, que isso quem faz é o óleo, tá? Lembrando que o creme tem uma parcela de óleo. Criar essa barreira que reduz a perda transepidermal de água. Então, a nossa água da pele evapora e encontra a barreira e fica ali mesmo. Então, melhorou a hidratação porque não perdeu a água. Começa por aí. Esse é atribuído ao óleo. O hidratante, ele, além de fazer isso, porque ele também tem uma parcela de óleo, ele permeia. E nesse permear, ele puxa a água para dentro da nossa pele. E nesse puxar a água, a gente aumenta a hidratação ainda mais. Então, o hidratante é superior ao óleo utilizado ali no banho ou até o óleo utilizado na pele seca após o banho, tá? É superior. Mas é claro que tem pessoas que não precisam tanto dessa hidratação assim. Tem uma pele já bem hidratada, tá? E aí, quem sabe o óleo seja suficiente para essa pessoa. E lembrando, né, gente, que oleosidade e acne não é a mesma coisa do que hidratação. Oleosidade não é a mesma coisa que hidratação. Olha que post bom, Renan. Oleosidade não é a mesma coisa que hidratação, né? Então, muitas vezes... Pode ter uma pele oleosa e ressecada. Pode, ela tem uma pele acneica e, na verdade, tá ressecada essa pele. Então, a barreira dessa pele não tá legal, tá? Então, também vai poder utilizar aí o hidratante. Claro que aí a gente pode colocar um ativo hidratante, como a gente falou vários hoje aqui, né? Tipo Aquaporine. Mas colocar numa textura menos carregada, para não ficar com aquele aspecto brilhante na pele, né? Pode colocar num sérum? Pode, sem nenhum problema. Então, Renan, acho que a questão é a gente trazer isso para o nosso paciente, tá? Porque toda essa história
de dermatite atópica, psoríase, rosácea, descamação, tudo isso vai se agravar no período do inverno, tá? Então, eu acho bem legal trabalhar esse papo com o paciente e, principalmente, lembrar ele o que eu acho da base Ômega Gold. É uma das minhas preferidas, Amanda. Uma das minhas preferidas. Nossa, prescrevo muito com base Ômega Gold. E que bom que a Amanda fez essa pergunta, porque me gerou a necessidade de falar o seguinte. Quando eu escrevo QSP creme... Que creme, gente? Qual creme? Socorro! Tá? Então, eu gosto de bases específicas. E aí, Ômega Gold, Second Skin, tá? Admax, são bases bem conhecidas do mercado magistral. E eu acabo optando por elas, porque aí eu sei exatamente o que meu paciente vai receber, certo? Então, isso eu chamo de prescrição blindada. Quando eu coloco o pH que eu quero, quando eu coloco o QSP que eu quero e coloco se quero ou não quero essência, porque tem farmácia que tem como padrão adicionar uma essência. Quando tem anti-aging, eu coloco essência tal. Quando é só hidratante, eu ponho essência tal. Às vezes, você quer reduzir xenobióticos no teu paciente. Você não quer que ele utilize nada disso aí. Ou a pele dele já é muito reativa. Tipo, uma pele com dermatite atópica já é uma pele super reativa. Você vai pôr mais essência ali? Pra quê? Né? Mas essas bases aguentam ativos? Aguenta muito ativo, tá? A Admax aguenta até ácidos. A Ômega Gold aguenta bastante. Acho que em torno de 20, 25% de ativos ela aguenta. Lembrando, né, gente, que essa questão da base aguentar ativo que o Gustavo falou, às vezes os médicos prescrevem ativos em bases não compatíveis. Gustavo, aí é a educação que a gente vai dar para o prescritor. Se você é farmacêutico, atua numa farmácia de manipulação, por exemplo, é uma puta oportunidade de conversa com o prescritor. Liga para ele e fala, doutor, essa base aqui é incompatível com o ativo. Eu sugiro tal outra base. É uma super oportunidade de fazer uma visita ou de fazer uma intervenção, né? Porque, de fato, às vezes as pessoas não conhecem. Quem está dentro da comunidade de prescritores de sucesso ou participou das minhas aulas da mentoria, sabe que eu levo, né, quem está na comunidade já teve essa aula, uma tabela, inclusive a tabela quem é da comunidade, que é um produto novo, né, não é como a mentoria já faz anos que a gente deu aquelas aulas. A comunidade tem uma tabela muito bonita, que inclusive, lembra, Renan, que quando eu fiz a tabela ficou horrível, daí você mandou para o designer dar uma... Sou farmacêutica, né, gente? Não sou designer. A tabela tinha ficado um desespero de ler. E aí o Renan falou, isso aqui tá horrível, vamos arrumar. O aluno precisa ter conforto para ler isso aqui. E é a tabela das bases, né? Onde eu levo quais são as bases, são compatíveis com quais tipos de ativos. Coloco lá várias dicas disso para vocês poderem realmente ter mais facilidade na utilização das bases. Mas eu entrei nisso por conta da receita blindada e eu tava falando do quê, Renan? Me ajuda a retomar. Eu falo tanto, né, gente? Vamos lá, você estava falando, nossa, gente, é tanta coisa. Você comentou sobre as coisas que pioram no inverno, seja dermatite atópica, eczemas, eu não lembro. É isso, gente. E a gente saber que, por mais que para vocês pareça óbvio, muitos pacientes não vão buscar vocês. Talvez até busque uma dermatologista, mas lembrando que se aqui a gente tem farmacêutico, clínico, né, ou proprietários de farmácia, cabe a nós a prescrição e a atenção em transtornos menores. E a questão de pele no inverno é transtorno menor. Então, cabe a vocês produzirem esse tipo de conteúdo, ajudarem o paciente na escolha de um sabonete, na escolha de um hidratante. Nossa, esses tempos fiquei sabendo de mais um negócio. Acabei de lembrar. Eu recebi uma foto de uma aluna, tá? E ela não mandou nos grupos de aluno porque ela tá com vergonha. Quando a pessoa tá com vergonha é porque o bicho pegou, não é? Quando a pessoa tá com vergonha, o bicho pegou. Ela mandou uma foto da pele extremamente craquelada. E aí eu perguntei, o que você fez aqui nessa pele, né? E sabe o que ela tava usando, Renan, no inverno? Autobronzeador. É um negócio que detona com a hidratação da tua pele. Então tem mais essa. Que época que o povo usa autobronzeador? Inverno, que é
manter o bronze, não quer? Então, às vezes, você tem que rastrear o que teu paciente fez, tá? E não tem muita solução. É hidratar, hidratar, hidratar. Eu prefiro com cremes hidratantes, não com óleo. Mas se a pessoa não tem a possibilidade, não gosta, não tem adesão, vai no óleo mesmo. Se tá no óleo, precisa aumentar a hidratação interna. Então, precisa tomar um monte de água. Então, você comentou sobre o bronzeador, aí eu também já lembrei aqui, beleza, o pessoal passa mais no inverno para manter. E o que o pessoal deixa de passar no inverno? O filtro. O filtro. O filtro. E aí? Então aí, gente, as duas únicas responsabilidades que você tem que ter com a tua pele é hidratar e proteger. E a proteção é com o filtro solar. E aí tem gente que ainda tem medo, acha que o filtro solar vai ser cancerígeno. Sim, existem moléculas e moléculas para filtro solar, tá? Não é não é uma live sobre o filtro solar aqui. Mas lembrar que a proteção precisa ser feita, porque a radiação tá aí, né? Então, hoje é um dia super nublado aqui em São Paulo. Tem aquela claridade que chega até dar uma incomodada. Precisa estar com filtro solar? Precisa. Eu gosto de aproveitar, inclusive, me conta aqui se vocês querem essa live. Tô pensando em fazer uma live sobre cosméticos funcionais, tá? Eu gosto de aproveitar o momento que eu já vou ter que passar uma melequeira na cara, que é o filtro solar, que é minha obrigação, e eu já uso ele com cor de base. Eu não deixo para passar mais um negócio em mim. Primeiro que ia ser mais um gasto, segundo que ia ser mais um tempo e a textura já não ia ficar tão legal, porque ia ser creme sobre creme, tá? Dependendo das texturas aí, não vai ficar legal. Claro que eu tenho um filtro solar sem cor de base para momentos que eu não quero me maquiar. E também uma base sem filtro, né? Então a gente acaba que a mulherada gosta de ter as três opções. Mas no dia a dia, no meu dia a dia, Renan, eu uso a base já com o filtro solar, tá? Eu gosto de usar de bastão. Várias pessoas me perguntam como que é a farmacotécnica. Sim, você pode desenvolver a sua base bastão, mas existe, Renan, a base pronta, vem assim, ó, se fosse uma barrinha de chocolate, já com FPS, e você só funde aquela base e coloca no tipo de bastão que você gosta de trabalhar. Às vezes você gosta daquele pretinho comprido, às vezes você gosta do branquinho, às vezes você gosta daquele mais retinho. Depende aí. E a empresa que está trabalhando com essa base chama Apus. Vejam lá na Apus que tem esse filtro. Outras empresas também trazem filtro solar. Ah, lembrei que eu estava falando daquilo que o menino me fez a pergunta do creme. Outras empresas que também trabalham com filtro solar, às vezes não de bastão, filtro em creme mesmo, né? Também tem, a própria Apus tem uma paleta de cores para cor de base, que se eu não estou enganada, se alguém aqui souber mais especificamente, pode me ajudar. Se eu não estou enganada, Renan, são mais de 11 tonalidades. Você pode simplesmente atender o Brasil inteiro aí, pacientes com fototipos completamente diferentes, tá? Tem algumas empresas que também têm um toque muito legal, um toque bastante seco. Eu gosto dos filtros solares da Biovital, gosto também. Tem vários legais no mercado. Eu acho que as melhores empresas é Biovital, Apus, Embrafarma também tem bons filtros, tá? Então, tem uma coisa bem interessante acontecendo. E eu acabei de lembrar na questão ali que ele perguntou, mas essa base aguenta os produtos, né? Não são marcas, tá, Mônica? São fornecedores. Aqui, essa live é do Eu Prescrevo Manipulados. Então, o Eu Prescrevo Manipulados, tudo que a gente fala são matérias-primas de fornecedores que podem ser encontradas em farmácias de manipulação. Por isso que essas lives são para prescritores, tá? E para profissionais que trabalham em farmácia também. Eu citei os fornecedores que você não consegue comprar direto com eles, sempre através de farmácia de manipulação. Citei a Apus, a Biovital e citei a Embrafarma. Tem um filtro solar novo também da Biodiversité, que é um filtro vegano. Puxa, isso é muito interessante para vocês que estão atendendo, né, pacientes veganos.
Então, aí tem algumas dicas. Mas, voltando naquele assunto, da Sovitá com base é perfeito. Obrigada, Farma Aislani Silva. Também já usei da Sovitá, gostei bastante. Na época que eu usei, eles estavam como recipiente ainda. Eu ainda não vi como que a Sovitá recolocou o produto. Mas provavelmente é o mesmo. Isso, Gustavo, pode acrescentar o tapioca pur para dar esse toque mais seco, né? Mas para peles mais maduras, apesar de às vezes a pessoa querer o toque mais seco, o toque seco, o modificador sensorial na pele madura deixa aquele aspecto craquelado, fica com o aspecto de ainda mais ressecada a pele, tá? Então é muito importante hidratar essa pele e depois aplicar o filtro solar. À noite, gente, obviamente, hidratação, hidratação, hidratação. De dia, uma camada de hidratante e o filtro solar, tá? Se eu quero, anota isso, tá, gente? Acho que é uma das dicas mais importantes dessa live. Se eu quero adicionar ativo no filtro solar, na base pronta, que vai para a farmácia de manipulação, que tem lá seu FPS declarado, lembrando, né, gente? Vamos ser sinceros, mínimo do mínimo 30. Mínimo do mínimo FPS 30. Para ser legal, um FPS 70. Se eu quero adicionar ativo na base filtro solar, sem estragar o meu FPS, eu não posso colocar mais do que 10% de ativo ou de água. E a água, a 10%, vai só deixar mais fluido. Pode ser a água também, tá? Então, o total de aditivos num filtro solar manipulado, base pronta, base galênica pronta, que vem com estudo. Geralmente os produtos são BASF, geralmente tem cálculo de PPD e FPS, tudo bem declaradinho com o laudo, tá? E esse tipo de laudo com esses dados é o que você leva na visitação e é o que você pede como prescritor. Se você tem uma farmácia de manipulação parceira e quer prescrever filtro solar, pede os laudos, certo? E aí, Renan, não pode ter mais do que 10% de ativos nesse tipo de produto. Se quiser prescrever purinho, do jeito que tá, melhor ainda. Te garanto que é melhor ainda. Aí faz um sérum à parte com outras coisas nada. Lembrando, né, gente? O pessoal adora a vitamina C. E a vitamina C, sim, é muito boa para nossa pele. Ela parece óbvio, mas ela precisa estar antes do filtro solar na sua pele. Então é pele, a camada, né? O bolo em camadas. Pele, vitamina C, filtro solar. Pele, sérum com ativos quaisquer, legais pra caramba, incríveis, filtro solar. Pele e filtro solar com ativos no máximo totalizando 10% da composição, tá? E é isso, gente. A hidratação e a proteção precisa ser feita no inverno e no verão, reforçada a hidratação no inverno, certo? Cuidar, perguntar para o paciente, entender com o paciente que às vezes ele acha que ele tem uma alergia e ele começa a tomar corticoide ou passar corticoide sem nenhuma recomendação. E o corticoide, ele tem um colateral muito importante na pele. Ele afina a camada da pele. Ele afina a pele. E aí você tem ainda menos potencial de barreira. Então, às vezes era só um hidratante, o paciente está passando e tomando corticoide. Maravilha? Então, você comentou dos ativos e das bases e tal, e daí o pessoal também perguntou, você pode falar qual que eram os ativos? Então eu pensei, bom, a gente pode fazer até uma postagem, né? Principais ativos que você prescreve para a pele ressecada, por exemplo, até também sobre as bases, né? A base que eu gosto de usar e tal, fazer um post, acho que ia ser bom, Legal. né? Porque daí já ia dar uma clareada aí. Mas é claro que também, para quem quiser, a live vai ficar gravada, tanto no Instagram quanto no YouTube. E para você achar, é só você ir no link da bio. Então, na bio vai ter o link lá, tanto para a lista de espera para a comunidade, também vai ter o link para o YouTube, onde você vai poder ver todas as lives que já rolaram até agora. E também, se você está vendo isso antes do dia 1º de agosto,
a inscrição para a Maratona Prescreva Sem Medo, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de agosto, às 8 horas da noite, online, gratuito e ao vivo. Vou fazer uma pergunta que talvez o Renan me mate. Fácil. Eu não perguntei mesmo ainda para ele, entendeu? Então eu tô fazendo a pergunta ao vivo. Vai ter certificado a maratona desse mês? Vai. Gente, tem certificado em curso gratuito, tá? Curso gratuito com certificado. Certificado de participação, mas para conseguir o certificado vai ter que, obviamente, assistir às aulas. E aí a gente cria, claro, um método, né, de saber se você assistiu a aula. E aí você só vai descobrir como que é esse método se você tiver assistido a aula, obviamente. Estão perguntando quando que abre as inscrições. Geralmente, o que a gente faz? A gente faz assim, a gente dá 3 aulas gratuitas para vocês descobrirem como que é a nossa metodologia, para vocês entenderem se é para vocês, se faz sentido fazer um curso com a gente, se faz sentido fazer um curso nesse momento. E, na sequência, a gente já abre as inscrições. Então, o curso, no dia 1, 2 e 3, ele vai ser terça, quarta e quinta da semana, né? De dia da semana. E aí, no domingo, a gente já abre a possibilidade de vocês garantirem as vagas. E aí, depois a gente conta para vocês bem certinho como que faz para garantir, quais são as formas de pagamento, quanto custa um curso com a gente. Mas já te adianto, gente, se você está na área clínica, né, e você quer fazer um curso para aumentar a tua percepção de valor, poder subir teu preço de consulta, poder entregar mais resultado para o teu paciente e principalmente agilizar coisas que você ia demorar 10, 20 anos para aprender sozinho, porque não está, né, na área magistral em si, mas está na área clínica em si, quer aprender a fazer uma boa anamnese, é esse o caminho, tá? Não tem outro curso aí. Eu sempre converso com os colegas, vários colegas, né, recomendam fazer esse curso, porque ele acelera a tua carreira clínica. Então, se você é farma, se você é nutri, se você é médico, se você é físio, se você é biomédico dermatofuncional, se você é esteta, e, gente, tô torcendo muito, tá? Por vocês esteticistas, já assinei lá, já tô participando para a criação do conselho de vocês, tô junto, sou farma, mas quero muito que vocês prosperem, quero deixar isso bem claro aqui. Então, se você está em uma dessas classes que atende o paciente diretamente, prescrever utilizando a individualidade, o N igual a 1, e tudo isso que a gente estava falando aqui é isso, é escolher o melhor creme, é escolher os melhores ativos, é entender se essa pele é uma pele reativa, tá? Outro ativo que eu não falei aqui hoje, mas é um dos meus queridinhos, quando a gente fala em pele, em rosácea, e a gente quer entregar qualidade para a pele do paciente, é a niacinamida, né? Livre de ácido nicotínico, no mínimo reduzida de ácido nicotínico. Então, a niacinamida PC ou a niacinamida cosmetic, qualquer uma delas. Então, aí, gente, depois que você entende toda essa expertise de prescrever o produto manipulado personalizado, de fazer uma boa anamnese, de saber o que postar, de se posicionar na área clínica, né? É que você tem esse sucesso na área clínica. Por isso que a nossa comunidade se chama Comunidade de Prescritores de Sucesso. Maravilha? Então, coloca aí pra gente maratona, né? Escreve maratona nos comentários. Quem quer já fazer a sua inscrição nos 3 dias de aula gratuito, ganhar certificado e também garantir seu desconto para estar com a gente lá na comunidade Prescritores de Sucesso. Que é só para quem estiver aqui ao vivo. Se você está vendo gravado, você vai ter que ir no link da bio do Instagram para você conseguir fazer o seu cadastro gratuito, tá? Então, você vai colocar aqui maratona e você vai receber um direct nosso com um link para você poder fazer a sua inscrição gratuita e depois entrar no grupo de WhatsApp. O grupo é fechado, só a gente que vai falar, tá? Para que vocês consigam ter acesso aos links, aos materiais, aos PDFs que a gente vai mandar tudo lá pelo grupo, tá? Assim, rapidinho. E tá rolando hoje nos stories um espaço para você falar o que você tem dúvida, tá? Exatamente. Esse espaço a gente não vai te responder ao vivo aqui, a gente vai te responder lá na aula essas dúvidas. Então, quem quiser participar desse lugar, fica fácil da gente saber, assim, você tá tendo dúvida disso? É sobre isso que você quer que eu fale? Então, coloca lá que a gente fala de personalização, então vamos personalizar a aula para os alunos também, tá? Mas para chegar até isso, a gente precisa que vocês respondam. Então, vai lá nos comentários, responde lá 2 caixinhas
É isso? Maravilha. É, pelo story eu postei lá, então a pessoa vai responder aquele story falando o que que ela tem de mais medo, quais são as maiores dificuldades que elas enfrentam, né, na prescrição. A gente vai usar tudo isso para construir, para deixar ela mais personalizada possível para quem estiver lá assistindo, É, tá? Eu só queria finalizar, porque assim, você falou do pessoal da estética aqui e tal. Então, para a gente fechar aqui essa live, com relação aos procedimentos estéticos na pele, no inverno, tipo assim, peelings e tal, então isso, durante as estações do ano, muda alguma coisa? É melhor fazer aqui, é melhor não fazer? Qual é a sua visão com relação aos procedimentos estéticos? muda bastante, Renan, e sem dúvida, o melhor lugar, né, de época do ano, a melhor época do ano para fazer peeling e procedimentos mais agressivos é no inverno, sim. De fato, a gente tem menor exposição ao sol e a gente precisa cuidar muito com a exposição quando a pele está lesionada, senão a gente faz hipercromia, senão a nossa pele reage, né, com uma inflamação que não é a inflamação desejada, porque sempre que eu faço um procedimento agressivo, Renan, eu tô querendo inflamação, mas eu quero uma inflamação controlada. Então, é o melhor período para você ofertar para o teu paciente, para você fazer com o teu paciente tanto a utilização home care de ácidos, quanto a utilização em cabine, em consultório, de produtos ainda mais abrasivos, tá? Então, é a melhor época, sim, é o inverno. E lembrando, né, Renan, se a gente falou tanto de hidratação, uma pele, ela vai reagir menos agressiva e descamar menos, ter uma descamação mais controlada, se é isso que você quer na pele do seu paciente, se ela estiver preparada. E a preparação é a mesma coisa que hidratação. Então, quanto mais hidratada, melhor para você trabalhar nessa pele. Tem pele que a gente não consegue nem trabalhar, tá, Renan? Porque ela tá muito ressecada, não vale a pena fazer uma coisa agressiva ali. Então, muitas vezes, precisa o primeiro passo entrar realmente nessa hidratação. E aí você pode, né, desde utilizar isso em forma de sabonete, sabonetes com aveia coloidal, sabonete com o próprio ácido glicólico baixinho, ali 5, 10%. Você pode fazer sérums, cremes, que vão melhorar a hidratação dessa pele e os ativos de via oral. E aí, eu ainda não falei de um dos meus preferidos ativos de via oral, que é para todos os meus pacientes que têm psoríase e dermatite. Todos, sem exceção, utilizam o FC oral, que é o fosfolipídios do caviar oral. Quando possível financeiramente, eu associo com o X-Nutriment, tá? Acho uma composição sensacional. E aí, Renan, também tem produtos de outras bases de uso tópico, como a fitopoma, que é extremamente hidratante, pode ser utilizada nos lábios, pode ser utilizado no mamilo, para quem faz fissura, tá amamentando e no inverno vai fazer mais fissura ainda, tá? Nos calcanhares, nas áreas com placa de psoríase, às vezes até aqui, né, na nuca ou nas articulações, para quem tem essa dermatite que na fase adulta, ela começa a se concentrar mais nas articulações, atrás do joelho. Então, o fitopoma é uma base muito boa. Mas, cosmeticamente falando, eu não gosto do sensorial dela. Ela tem, tipo, umas bolotinhas e é muito oleosa. O que eu faço para o meu paciente melhorar o sensorial? Ou seja, melhorar a adesão? Eu acrescento 1,5% a 2% no máximo de um produto chamado Lessigel. Então, toda vez que eu escrevo fitopoma, QSP, eu coloco 1,5 de Lessigel antes. Aí, em vez daquela textura clássica da fitopoma, que várias pessoas, assim como eu, não gostam, deve ter alguém que gosta, ela vira uma textura mais amanteigada e bem mais homogênea, tá? Dica boa aí, né? E aí você falou de textura, e é bom a gente lembrar o quanto isso importa no engajamento, na adesão. E eu falo por quê? Lembra na época de pandemia, tal, que estava mais tudo fechado e álcool em gel e tal? Eu ia em mercado e eles era um álcool em gel todo gosmento, assim, eu falo, cara do céu, eu não colocava aquele, eu levava o meu, porque é um negócio muito estranho. Então você imagina você ter essa sensação de você passar um creme para sua pele, tipo,
todos os dias, uma textura que você não gosta. E é por isso que é bom você personalizar para o seu paciente, né? E sabe, Renan, eu vejo que você pode levar isso como uma experiência para dentro da tua consulta. Você pode ter, eu tenho, né? A minha agora não tá tão acessível, tá ali dentro do baúzinho. Eu tenho um mostruário que tem todas as bases. Ou todas não, obviamente que não tem todas, né, gente? Todas é maneira de falar. Mas as que eu mais prescrevo, tem ali 5, 6 bases. Então eu consigo mostrar para o paciente a textura de cada uma delas. E o paciente escolher junto comigo, né? Claro que às vezes eu não posso dar 5, 6 opções, porque o ativo que eu vou prescrever é incompatível com uma delas. Daí eu vou tirar ela. Eu vou dar 2 opções. Precisa dar um monte de opção para o paciente. Uma mais fluida, uma mais pesadinha, né? Que dá essa sensação alta de hidratação. E aí, tem gente com gostos muito diferentes. Geralmente, homem e pessoas que não têm hábito de passar hidratante vão gostar das texturas mais fluidas. E quem já tem mais hábito de passar maquiagem, cremes, ou tem a pele muito ressecada, vão gostar das texturas mais pesadas, né? Com mais quantidade de lipídio mesmo na formulação. Eu sou uma dessas pessoas. E lembrando, né? Eu sou Hashimoto, então eu tenho hipotireoidismo. Minha pele é naturalmente mais ressecada. Tudo quanto é creme pesado, assim, ó, pode ser com uma pasta, eu quero usar. Eu gosto de manteiga. Essa é a textura que eu gosto, tá? Então, é muito personalizável. Se você conhece os ativos, você escolhe uma boa base. Já na indústria, no produto pronto, às vezes você tem um creme incrível, mas você não tem uma textura que o teu paciente se adapte, que o teu paciente gosta. E aí não adianta, ele pode até comprar, mas ele não vai aderir, né? E aí, Renan, acho que só pra gente fechar essa questão de ativos, me veio um ativo aqui na cabeça que é um ativo extremamente cicatrizante para a pele. Então, para quem tá com pele lesionada, pé lesionado, lesões de pele no inverno, eu gosto bastante de cicatrizar. Eu falei do uso labial do Dragon's Blood e para uso mais geral, tem um produto que ele é um extrato da calêndula que se chama Plenus Dermax. Extremamente tecnológico esse extrato de calêndula. O fornecedor que está trabalhando com esse extrato é a Alianza Magistral, tá? Acho sensacional esse ativo da Alianza. É um ativo que, para pacientes que têm diabetes e fazem aquelas feridas demoradas de cicatrizar, e aí no inverno você tem todo o agravamento desse tipo de paciente, desse tipo de ferida. Paciente que tem escaras, paciente com a própria dermatite atópica ou outras dermatoses que fazem placa, eu uso sempre o Plenus Dermax, tá? É uma calêndula, mas é uma calêndula bem tecnológica e extremamente concentrada, que traz um resultado muito legal. Gente, é isso. Muita coisa, um monte de conteúdo sobre pele, sobre inverno. Lembrar que o óbvio precisa ser dito e que se fosse óbvio demais, a gente não tava tendo um monte de caso de paciente utilizando até corticoide, porque acha que tá com uma, sei lá, uma alergia, uma coisa lá, e ele nem sabe que, na verdade, ele só tá desidratado. Coceira, a primeira coisa que a gente precisa desconfiar é de esteratose, é da questão de hidratação. Fechou? Precisamos falar sobre isso com os pacientes, produzam conteúdo sobre isso, saibam fazer boas prescrições sobre isso. Se tiver dúvida, revisa essa live, manda mensagem pra gente e interage com a gente lá nos stories, porque tá rolando pergunta e você pode personalizar os teus 3 dias de aula, que vão ser as aulas da Maratona Prescreva Sem Medo. Então depende de você o conteúdo que vai estar lá. Fechou? Combinado? É isso, gente. Muito obrigado. Logo menos a live vai para o YouTube. Um abraço. Quinta-feira agora não vai ter live, porque estaremos umas mini férias, a gente vai estar viajando. Férias. Eu e a Fran. Então não vai ter live. Então a próxima live vai ser na terça-feira que vem, que vai ser no dia 25. Lembrando 25. a todos os curiosos, estaremos viajando junto como amigos, porque na Consulfarma todo mundo acha que a gente é um casal. A gente não é um casal, galera. Vamos viajar como amigos, Vamos porque viajar com vários amigos, amigos ainda. Ai, é isso. Sinto muito. Uma menina me achou na Consulfarma, até esqueci de te contar ela. Eu tô decepcionada, vocês não são um casal. inclusive.
Não é, galera. Tem nem chance, galera, da gente ser um casal. Eu e o Renan Não somos tem nem sócios. perigo. Nem perigo. Somos sócios, somos muito amigos e merecemos uma mini férias. Vamos nessa, né, Renan? É isso, gente. Então, até terça-feira que vem. Maravilha. Beijo pra vocês. Beijos magistrais.